Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, agora Atos capítulo 24. Vamos dar continuidade ao que o apóstolo Paulo está passando, as dificuldades que ele está tendo, principalmente com os judeus e os fariseus e também saduceus que perseguem a ele ferozmente, querendo acabar com a vida dele. Bom, como sempre, nós começamos com a nossa oração e eu pedindo para você dar o seu gosto e partilhar o vídeo, tá bom? Senhor Jesus, quantos que estão agora acompanhando essa meditação também estão sendo perseguidos porque assumiram a sua fé no Senhor, decidiram abandonar a velha vida e isso está causando um caos na vida dele, mas isso é necessário para que ele possa se firmar na fé. Ajuda, meu Pai, a essa pessoa com a tua força, na força do teu poder, para que ela possa vencer todo esse momento difícil. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco através desse texto. Amém. Atos 24, versículo 1. E 5 dias depois, o sumo sacerdote, Ananias, desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Bom, ele estava sendo hipócrita, mentiroso, porque eles não gostavam de serem julgados ou estarem debaixo das mãos de incrédulos. Mas para poder conseguir o que eles queriam, eles então bajulavam, os bajuladores. 4. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedição entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, conforme nossa lei, o quisemos julgar. Comentário do 5 e 6. Este homem é uma peste. Paulo foi levado para Cesareia, onde seria julgado por Félix, governador da província romana da Judeia. Tértulo foi escolhido para fazer as acusações contra Paulo. Primeiro ele chamou de peste, ou seja, de perigoso e perverso, que contaminava todos com o seu discurso. Em seguida, o apóstolo foi acusado de promover sedições entre os judeus por todo o mundo. Tértulo sabia que os romanos não toleravam a rebeldia nem insurreição contra a autoridade de Roma. Por isso, maliciosamente, mentiu dizendo que Paulo disseminava motins. A terceira acusação dizia que ele era o líder e o principal defensor da seita dos nazarenos. Já naquela época, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus era ser taxado de seguidor de seita. Os judeus e os romanos não suportavam essa palavra, pois entendiam que pessoas ligadas a qualquer movimento de fé eram fanáticas e propagadoras de discórdias e confusão. Por isso, Paulo foi acusado de profanar o templo, o que dava direito aos judeus de puni-lo. Todas as acusações contra ele eram graves. Primeiro, eles estavam perseguindo, na verdade, não a Paulo, mas a Cristo. Por isso que falaram da seita dos nazarenos. E seita era um segmento, assim como os saduceus, assim como os fariseus, os escribas. Então, são seitas, são segmentos. Então, eles falaram, eles são dos nazarenos, quer dizer, para identificar a quem eles criam, em Jesus. E, como o bispo falou aqui no texto, eles usaram esse homem, com ardis, com palavras, para tentar acusar a Paulo e eles conseguirem chegar onde eles queriam, que era matar Paulo. Mas a verdade é que eles queriam se vingar de Paulo, porque Paulo se voltou contra eles. Se voltou entre aspas, Paulo queria salvá-los porque queria mostrar a verdade, que era através de Jesus, mas eles não queriam aceitar. Eles eram contra, porque isso iria acabar com o sistema político, religioso deles,
ia fazer eles se converterem. Eles não queriam, eles queriam dinheiro, posição, poder, né? No 7, mas sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viesse a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com ninguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, Paulo chama aquilo que eles chamavam de seita, ele fala que é o caminho, né? O nome da igreja. E ele fala que de todas as acusações ele não fez de nada daquilo, né? Então, eles não tinham do que acusar, até porque não tinham provas. 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver a ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. O comentário diz assim: mas confesso-te isto. Na sua defesa, Paulo respondeu que todas as acusações contra ele eram falsas. Contudo, com relação ao que disseram do caminho, que era chamado por eles de seita, o apóstolo admitiu pertencer a ele e servir a Deus. Quer dizer, Paulo assumiu a sua fé e não negou o nome do Senhor Jesus diante do governador. Pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade para dar testemunho das Escrituras, mostrando que tudo aquilo que estava escrito na lei e que era anunciado pelos profetas acerca da ressurreição se cumpriu no Senhor Jesus. E toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Nós temos que nos manter fiel a esse Deus. No 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. O comentário diz consciência sem ofensa. Talvez ninguém tome conhecimento quando cometemos um erro, porém a consciência será a nossa principal acusadora enquanto não confessarmos. Ao afirmar que tinha consciência irrepreensível, Paulo dizia que se esforçava para mantê-la pura diariamente, isto é, ele se empenhava para não feri-la com nenhuma transgressão e se esmerava para ele mesmo não ser um instrumento capaz de ofender a outros. Não há nada melhor do que ter a paz proveniente de uma consciência livre de acusações diante do Altíssimo e dos homens. E essa parte aqui é muito importante nós entendermos isso para nós, né? Primeiro, ele se mantinha livre, né? A consciência livre, sem ofensa, para com Deus primeiramente, né? Porque às vezes a pessoa faz tudo de errado e fala, mas minha consciência não me acusa. Consciência, ela pode nos enganar, está cauterizada. Então, ela tem que ser lavada no sangue de Jesus e ela tem que estar espelhada, quer dizer, de acordo com a palavra. E para com os homens, quer dizer, enquanto ele se mantinha fiel para com Deus, ele também era fiel para com os homens. Mas os infiéis, ele se sentia incomodado com a presença de Paulo. 17. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presente perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam, estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento do vosso negócios.
dos vossos negócios. E mandou o centurião que os guardasse em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Aí você começa a entender por que essas coisas estavam acontecendo. Havia um propósito divino para que a salvação chegasse ao mais alto escalão, aqueles que faziam parte da cúpula. Quem melhor poderia ter condições para falar com ele, senão agora Paulo, mesmo preso? Para Deus não há dificuldade de usar, por exemplo, um doente que está ali em fase terminal, por exemplo, mas em sã consciência e com a sua fé firme, ele pode estar ali consolando os médicos, enfermeiros, as pessoas e mostrando Jesus por meio da sua fé. Por que não? Né? Eu já vi isso acontecer. Então, assim Paulo está sendo usado por Deus. 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e entendo oportunidade te chamarei. O comentário diz: por agora vai-te. O governador Félix ficou apavorado quando viu Paulo falar sobre justiça, temperança, domínio próprio e juízo divino. Mas, em vez de Félix se arrepender de seus pecados, desperdiçou sua oportunidade de salvação ao dispensar o apóstolo. A maioria das pessoas tem medo de ir para o inferno, mas, ao mesmo tempo, se esquiva de ouvir a verdade e não tem coragem de abandonar o pecado. De nada adianta ter medo, senão a atitude para oferecer a voz do Espírito Santo. Só Ele pode nos convencer do pecado e nos guiar à salvação. Bom, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, é impossível que você não abandone o pecado. Há um abandono direto e o próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. A questão é que Félix, ele queria informações, né? E talvez a curiosidade maior fosse da própria esposa Drúxila, né? Mas ele ouviu, né? Só que ele não estava disposto a fazer aquilo. Talvez o poder dele estaria em jogo também se ele fizesse conforme Paulo estava fazendo. Se ele fosse justo, o poder dele poderia vir a perder. Então ele não estava disposto a perder alguma coisa deste mundo por algo espiritual, que ele não via. Então ele não viu valor nas coisas de Deus. É natural. A pessoa natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, ele não conseguiu diferenciar isso. No 26, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então aqui você entende que havia segundas intenções por trás da intenção de Félix, né? Então, qual era o Deus de Félix? O dinheiro. Então ele era dominado pelo poder, o dinheiro, né? O dinheiro o dominava por completo. No 27, mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Comentário: esperando que Paulo lhe desse dinheiro. Paulo havia acabado de falar com o governador sobre a importância prática da justiça na vida cotidiana. Mesmo assim, ele incitou Paulo a suborná-lo para que lhe concedesse a liberdade. Como não obteve o que pretendia, manteve o apóstolo preso. É dessa forma que os filhos das trevas agem. Geralmente surgem situações para provar não somente a nossa fé, mas também a nossa fidelidade a nosso caráter. Paulo poderia ter sido solto se o tivesse subornado, mas ele preferiu permanecer com seu caráter fiel e íntegro diante de Félix e do Altíssimo. Em situações em que nós vemos sem saída, o diabo sempre procura nos apresentar uma vida fácil de escape. Cabe a nós nos mantermos firmes e confiantes de que o nosso livramento virá do Senhor. Se Paulo aceitasse o suborno, né, o que poderia vir a acontecer? Ele ficaria preso àquela situação. Mais tarde, ele poderia ser pego de alguma forma, né, por essa situação, porque assim, quando você fica preso aos outros, né, como nesse caso, a pessoa fala assim, mas eu sou de Deus, Deus vai me proteger. Nesse caso, Deus fala assim, olha,
Você está indo por conta própria. Você não está dependendo de mim, você está dependendo do dinheiro, do suborno, daquele Félix. Então, você está sozinho, você não está comigo. Se você aguardar em mim, se você esperar por mim, sou eu que vou conduzir todas as coisas. Então, quando nós, sabendo e tendo a Deus, e fazemos coisas erradas, nós vamos sozinhos e o diabo aproveita isso, né? O diabo fala assim, ele não é de Deus, ele não fala que ama a Deus, que serve a Deus, é fiel a Deus, mas agora está fazendo isso. Então o diabo faz questão de expor toda a situação para que aquela pessoa passe vergonha. E ele consegue envergonhar também a Deus. Por isso que há os testemunhos, né? Pessoas que envergonham o nome do Senhor Jesus. Por quê? Elas se dizem cristãs, elas se dizem de Deus, seguidoras de Cristo, mas elas têm determinadas atitudes que demonstram que elas não são de Deus. Desculpa, mas elas são do diabo. Então, quando elas dão mau testemunho, o diabo faz questão de mostrar o que elas fizeram para poder envergonhar o nome do Senhor Jesus. Olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa fé, com a nossa vida espiritual. Cuidado, não se deixe enganar pelo que os seus olhos veem ou por falsas aparências. Bom, é simples, né? Com Deus, na caminhada cristã, não existe atalhos, facilidades. Ou você enfrenta o sacrifício, a dificuldade, ou não há atalhos. Ou é ou não é, né? Então, se firme fielmente nesse caminho, vá até o fim, porque Deus será contigo. Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.